Randolph rifa ao meio ambiente e crise política cerca Marina Silva. Vamos entender aqui. Ao negar-se licença para perfurar a foz do Amazonas, o presidente do IBAMA mostrou que o governo Lula está disposto a manter o seu compromisso com a proteção da floresta e o combate ao aquecimento global. A relação contrária mais forte veio de um aliado e líder do governo, mostrando que o fogo amigo já começou. A Petrobras vai recorrer e segue insistindo para abrir uma nova frente de exploração de petróleo na Amazônia. Reportagem da Cláudia Antunes, lá do Rio de Janeiro, e do Rafael Moro Martins, de Brasília. Vamos entender direitinho aqui. Rafael Moro Martins, que foi editor no Intercept. Agora ele está lá no Suma Uma, que é esse site muito importante, jornalismo do centro do mundo. Vamos lá. Petrobras afirmou nesta quinta que vai apresentar um recurso administrativo contra a decisão do presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, de negar a licença para a companhia procurar petróleo no chamado Bloco 59, a 160 quilômetros da costa do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas. Em nota divulgada 15 horas depois de Agostinho anunciar a sua decisão, amparada num parecer técnico do IBAMA e concluído em abril, divulgado com exclusividade por Suma Uma, a estatal também disse que mantém a intenção de explorar petróleo na chamada margem equatorial do Brasil, um litoral sensível ambientalmente que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. A posição da estatal era óbvia, menos óbvia foi a decisão do líder de governo, o senador Randolph Rodrigues, que ateou o fogo amigo. A margem equatorial inclui 80% dos mangues do país, abriga espécies em extinção e tem um sistema de recifes ainda pouco estudado, considerado fundamental para atividade pesqueira. Além disso, conhecimentos escassos sobre a dinâmica das fortes correntes marinhas locais tornam difícil prever o que aconteceria em caso de eventual vazamento de óleo e como atuar para conter os seus efeitos. A Bacia da Foz do Amazonas é considerada uma região de extrema sensibilidade socioambiental por abrigar unidades de conservação, as UCs, terras indígenas TIs, mangues, formações biogênicas de organismos como corais e esponjas, além de uma grande biodiversidade marinha com espécies ameaçadas de extinção, como boto cinza, boto vermelho, cachalote, baleia-fim, peixe-boi marinho, peixe-boi amazônico e tracaxá, ressaltou Agostinho em seu despacho. É nesse contexto que Randolph Rodrigues, que é senador pelo Amapá e acalenta o projeto de disputar o governo do estado em 2026, decidiu marcar sua posição junto aos eleitores. Em protesto à decisão, ele deixou ruidosamente o partido da Rede de Sustentabilidade, o mesmo de Marina Silva. A disputa entre Randolph e Marina já se arrasta há alguns meses e o senador já havia sinalizado a intenção de deixar a rede. Randolph tinha esperança de integrar um ministério no governo Lula, mas a vaga da rede foi para a Marina, frustrando as suas expectativas. O senador também se desentendeu com a ministra durante o processo de escolha do núcleo do Comando Nacional do partido. Randolph apoiou Heloísa Helena e Marina defendia uma outra chapa, com a líder indígena Joênia Wapichana, atual presidenta da FUNAI. Marina saiu derrotada dessa disputa. Pois é, gente, está rolando isso aqui e é muito complicado, porque existe uma certa esquerda que está defendendo o Randolph, uma esquerda que tem uma identificação muito grande com aquela galera da Nova Resistência, com os loucos que apoiaram Ciro Gomes, que estão atacando a Marina agora, dizendo que a Marina recebe dinheiro norte-americano. É fato que a agenda verde do Ministério do Meio Ambiente agrada ao governo Biden. Só que tem uma outra camada que o Lula falou muito bem no G7. O problema da Amazônia não é da China, que a China defende um crescimento industrial, e não é dos Estados Unidos, que está tentando cooptar as pessoas com a sua agenda verde. Nós temos que preservar a Amazônia, porque quando o Bolsonaro atacou a Amazônia, ele não ameaçou a Amazônia, ele não ameaçou a mata ali local, ele ameaçou o mundo, ele ameaçou a nossa sobrevivência. Quem está do lado da Marina Silva
está do lado desses valores universais. É isso que precisa ficar claro. Se o Lula vai arbitrar essa briga, eu estou achando, estou desconfiando que ele vai ficar do lado da Marina Silva desta vez. Naquela outra ocasião, era a construção de Belo Monte, que foi muito criticada com razão, inclusive pela própria Eliane Brum. O Lula ficou do lado da Dilma e ele estava fazendo uma sucessora. E o aquecimento global já era um problema naquela época, já é um problema desde o início dos anos 2000, mas não era encarado com a seriedade que está sendo encarada pelo governo Lula agora. Se tem uma coisa que mudou realmente para melhor no Lula 3, tirando os problemas de crescimento econômico, é a pauta ambiental. Eu estou sentindo que o presidente da República tem isso mais claro entre as demandas do que ele tem que fazer. Vou continuar a leitura aqui da matéria da Suma Uma. O senador passou a quinta-feira em Brasília dando entrevistas, sobretudo para veículos de imprensa do Amapá. Chegou a dizer que o IBAMA tomou a decisão na calada da noite, aproveitando a ausência de Lula no Brasil. Na afirmação, ignorou deliberadamente a existência de um trabalho técnico do órgão federal. Fontes do governo ouvidas por Suma Uma afirmam que, por hora, a permanência de Randolph na liderança do governo não está ameaçada, mas o tom das palavras do senador para manter uma posição aos eleitores amapaenses em defesa da geração de emprego em renda chegou a ser considerado perturbador pelo entorno de Marina Silva e contraditório com os compromissos ambientais feitos por Lula na campanha eleitoral. Foi uma decisão infeliz, lamentável, que desrespeita a todos os amapaenses, afirmou Randolph. O senador reclamou que nenhuma autoridade do Amapá foi consultada, nem os cidadãos amapaenses. Randolph disputa um espaço político com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que faz a defesa histórica da pauta da exploração do petróleo na costa. Ainda quando o presidente do Senado, o parlamentar, se reuniu com a Petrobras para tratar do assunto. A decisão do IBAMA em negar a licença para que a Petrobras realize pesquisa exploratória de petróleo na margem equatorial do Amapá é um desrespeito ao povo amapaense. Vamos lutar unidos, amparados por critérios legais, técnicos, razoáveis e proporcionais, em conjunto com o governo federal, bancadas federal e estadual, governo do estado e entidades da sociedade civil para reverter essa decisão equivocada e injusta. O Amapá lutará e não lutaremos sozinhos, disse Alcolumbre em nota divulgada nas suas redes. Até então, reconhecido como um político preocupado com o tema do meio ambiente, Randolph foi amplamente criticado e também ironizado nas redes sociais por ter rasgado a biografia.